Bom dia, estamos iniciando o módulo 4, Estratégias para parar de fumar, com a aula 19, Evidências científicas na abordagem do tabagismo. Inicialmente gostaria de fazer uma declaração que não tenho conflito de interesse com a indústria farmacêutica, pois vou tratar do uso de alguns medicamentos nessa apresentação. Importante registrar que o ano passado completou-se 10 anos da ratificação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, da OMS, e que reuniu na sede da OPAS, em Brasília, representantes de toda a sociedade civil, os meios acadêmicos e dos ministérios de governo que atuam junto à CONIC, a Comissão Nacional de Implementação da Convenção Quadro, para fazer valer esse grande tratado de saúde pública e que tem grande importância para nós aqui do Brasil. Vamos começar fazendo uma digressão poética sobre seres humanos. Quem somos? Somos o que pensamos? Somos o que fazemos? Somos o que criamos? Somos o que destruímos? Mas pensamos no que fazemos? Porventura fazemos o que pensamos? Todavia, destruímos o que criamos. Assim, criando mitos, cultivamos hábitos, nos apegamos a ritos e no final culpamos os espíritos. Mas afinal, quem somos? Vamos começar então a nossa abordagem sobre as evidências científicas no tabagismo, apresentando as fontes de consulta para a aula. O Tratado de Tabagismo do Fiore, um livro clássico que é publicado a cada 10 anos nos Estados Unidos. O grupo de adição do tabagismo da revisão Cochrane, que faz os principais estudos de meta-análise no mundo, e o nosso manual de condutas e práticas em tabagismo, que dedica vários capítulos a essa discussão, que está disponível para vocês adquirirem. Bom, o que é medicina baseada em evidências? A força de evidência é construída a partir de métodos científicos, baseada em estudos chamados de meta-análise, ou seja, buscar o resultado do meio. Nesses estudos de meta-análise são incluídos diversos ensaios clínicos randomizados, selecionados após criterioso trabalho de revisão. A meta-análise é um método estatístico utilizado nas chamadas revisões sistemáticas de determinados temas, como tabagismo e outras doenças crônicas, para integrar os resultados dos estudos incluídos, aumentando assim a acurácia estatística do que teria cada estudo individualmente. Como se faz a meta-análise? É uma técnica onde se faz a análise da combinação dos resultados dos estudos científicos, que foram selecionados a partir de uma pergunta estruturada do pesquisador que está realizando a meta-análise. Utiliza conceitos estatísticos tais como intervalo de confiança, razão de chance, risco relativo e diferença de risco. Para a visualização dos resultados, utiliza uma forma gráfica chamada forest plot, que também faz uma estimativa visual da quantidade de variação entre os resultados. Na avaliação de uma revisão sistemática, procura-se validar a metodologia do estudo, avaliar a magnitude e precisão do efeito do tratamento e verificar a aplicabilidade dos resultados na população em geral. A força de evidência geralmente é classificada com as letras A, B, C e D. A correspondência entre o grau de recomendação e a força de evidência científica pode ser resumida da seguinte maneira: uma força de evidência é A, ou seja, a mais forte força de evidência, quando foi construída a partir de análise de estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência. Ela é B se os estudos experimentais ou observacionais são de menor consistência, e por aí vai. Para buscar a recomendação científica, se utiliza o grau de recomendação associado à citação bibliográfica no texto e tem como objetivos principais conferir transparência à procedência das informações, estimular a busca da evidência científica de maior força dentre os estudos
submetidos à meta-análise. Introduzir uma forma didática e simples de auxiliar a avaliação crítica do leitor que arca com a responsabilidade da decisão frente ao paciente que o orienta. Então vamos começar analisando a intensidade das intervenções clínicas relacionadas ao aconselhamento comportamental. E depois vamos tratar da terapia farmacológica. Bom, em relação ao aconselhamento comportamental, a força de evidência é A se a intervenção mínima ou breve, com menos de 3 minutos, for utilizada pelos profissionais de saúde. O que isso quer dizer? Que aumenta as taxas de abstinência e que cada fumante deveria receber uma intervenção mínima pelo menos enquanto ele não é referido para um programa de abordagem intensiva. A forte dose e resposta entre a duração do tempo das sessões e o desfecho positivo no tratamento. Entretanto, as intervenções intensivas, mais do que as intervenções mínimas, são mais efetivas, porque têm uma maior intensidade. A outra recomendação para essa força de evidência das intervenções de base comportamental é que a oferta de tratamento em grupo por 4 ou mais sessões parece ser efetiva no aumento das taxas de abstinência. Então vamos observar inicialmente de acordo com o nível de contato, em termos de minutos de contato. Então a meta-análise de 2000, baseada em 43 estudos, mostrou que se o contato for menor que 3 minutos, ou seja, abordagem mínima, a odd ratio estimada aumenta em 30% a chance do indivíduo parar de fumar. Para uma abstinência estimada de 10,9 sem nenhum contato, o indivíduo aumenta para quase 13,5% a partir da simples abordagem mínima com menos de 3 minutos. Se a abordagem passar a básica e alcançar 10 minutos, dobra esse tempo, ou seja, passa a ser 60% a mais a chance do indivíduo parar de fumar. E se a abordagem for intensiva, for além dos 10 minutos, como costumeiramente são as nossas sessões terapêuticas, mais do que dobra a probabilidade do indivíduo parar de fumar, esperando-se uma taxa de abstinência estimada em torno de 22% em média. Agora vamos ver com relação ao tempo de contato. Uma meta-análise do ano 2000, com 35 estudos, observou que, comparando ao contato zero, nenhum contato com o paciente, que haveria ainda assim uma taxa de abstinência estimada de 11%, se o contato for até 3 minutos, aumenta em 40% a probabilidade de cessação. Se esse contato alcança 30 minutos, aumenta em 90%, quase dobra a taxa de cessação. Se alcança 90 minutos, chega a triplicar a probabilidade de cessação, mantendo-se com pequenas variações até 300 minutos, que é mais ou menos a duração do período de abordagem intensiva do fumante. Se as sessões duram, por exemplo, 60 minutos cada, 6 sessões. Mas se passar de 300 minutos, há uma ligeira queda, já não há o mesmo benefício até entre 90 e 300 minutos, que é o ideal, com taxas de cessação em torno de 28%. Com relação ao número de sessões estruturadas oferecidas no tratamento, a mesma meta-análise, com 46 estudos, observou que se as sessões alcançarem 4 a 8, praticamente duplica a chance da pessoa parar de fumar, com taxa de abstinência de 20,9%. Se as sessões ultrapassarem a 8, aumenta mais ainda, mais do que duplica, 2,3 vezes a chance do indivíduo parar de fumar, com taxa de abstinência média em torno de 25%. Portanto, o número de sessões que seja maior do que 4 vai ter mais benefício para o desfecho tão aguardado, tão esperado da cessação do tabagismo.
Vamos ver agora a combinação do aconselhamento mais a medicação. A combinação de aconselhamento e medicação é mais eficaz do que o aconselhamento ou a medicação feitos de forma isolada. Força de evidência há. Portanto, todos os profissionais de saúde devem, quando for viável e adequado, utilizar tanto o aconselhamento quanto a medicação para um melhor desfecho no tratamento dos pacientes que querem parar de fumar. Outra recomendação importante dessa combinação é que há uma forte relação entre o número de sessões de aconselhamento e o uso combinado de medicação com a probabilidade de sucesso na cessação do tabagismo. Portanto, os profissionais de saúde devem fornecer várias sessões de aconselhamento, além da medicação, a seus pacientes que estão tentando parar de fumar, pois assim o resultado será melhor. Se formos comparar a combinação medicação mais aconselhamento versus utilizar somente a medicação, uma meta-análise de 2008, acompanhamento de 1 ano, 18 estudos. O uso da medicação e aconselhamento, quando comparado ao resultado da medicação, foi superior, aumentou em 40% a probabilidade do indivíduo parar. De uma taxa de abstinência estimada em torno de 22% somente com o uso da medicação, passamos para quase 28% quando associada ao aconselhamento. E da mesma forma, combinando o aconselhamento e medicação e avaliando o número de sessões estruturadas oferecidas para o fumante. À medida em que fazemos pelo menos 3 sessões mais a medicação e o aconselhamento, vamos aumentar em 40% a probabilidade do indivíduo parar de fumar, com taxa de abstinência em torno de 28%. Se fazemos mais de 8 sessões, aumentamos em 70% essa probabilidade. E olha que taxa maravilhosa de cessação vamos ter em 1 ano, 32,5%, que é em torno de 35%, que se encontram as taxas de abstinência na maioria dos centros, que fazem esse tipo de abordagem comportamental, mais medicamentosa, mais as sessões. A combinação do aconselhamento somente versus a medicação e o aconselhamento. Foram 9 estudos, a meta-análise de 2008, acompanhamento durante 1 ano. Só com aconselhamento já temos uma taxa espetacular de abstinência, em torno de 15%. Mas quando associamos a medicação, esse número aumenta para 22%. Temos um aumento substancial, em torno de 70%, de chance do indivíduo parar de fumar. Quando submetido ao aconselhamento, também oferecemos a possibilidade do uso de medicamentos. Mas os fumantes que ainda não estão dispostos a fazer uma tentativa para parar de fumar, a força de evidência é B, e aí vamos ter que utilizar ferramentas da entrevista motivacional, que parecem ser mais efetivas em aumentar a chance de um paciente fazer uma tentativa em futuro próximo. Portanto, os médicos devem usar técnicas motivacionais para encorajar os fumantes que ainda não considerem a possibilidade de fazer uma tentativa para deixar de fumar neste momento. Agora vamos ver, após a avaliação das estratégias comportamentais, vamos avaliar as estratégias farmacológicas na cessação. E nessa avaliação vamos utilizar estudos que envolveram o adesivo de nicotina, a goma de nicotina, o inalador spray nasal de nicotina, a bupropiona e a varenicrina, nas suas doses usuais e em tempos mais convencionais, até 14 semanas ou além de 14 semanas, chegando próximo de 6 meses. Bom, então qual foi a efetividade das medicações quando comparadas ao placebo? No caso das monoterapias, o melhor resultado nessa meta-análise com 86 estudos com acompanhamento de follow-up de 6 meses após cessação, a varenicrina triplica as chances do indivíduo parar de fumar, com taxas de abstinência em torno de 33%. Também o spray nasal,
as doses maiores de adesivo de nicotina, a goma de mascar de nicotina também mostraram taxas muito boas, em torno de 27%, mais do que duplicando a probabilidade do indivíduo parar. Da mesma forma, a varenicrina numa dose mais baixa, o inalador de nicotina e a clonidina também mostraram probabilidades de em torno de 25% de abstinência em 6 meses, ou seja, duplicando a chance do indivíduo parar de fumar. Então, todos os medicamentos associados a uma boa base de aconselhamento comportamental tem um resultado impressionante na cessação do tabagismo. Fazendo a mesma comparação, no mesmo estudo de meta-análise, comparando ao placebo, a bupropiona nas doses convencionais, ela duplica a chance de cessação. O adesivo também, tanto o uso convencional em 6 a 14 semanas, quanto o uso longo termo, o uso mais além de 14 semanas. E aqui também inserida uma droga bastante efetiva, classificada como categoria B devido aos efeitos colaterais, mas muito importante por causa do baixo custo, a nortriptilina, com 1,8, com taxa de abstinência de 22,5. E a goma de nicotina também aumenta em 50% a chance de parar de fumar. Então, assim, a conclusão da terapia farmacológica mais aconselhamento é que as intervenções que combinam ambas essas formas de abordagem aumentam as chances de sucesso na cessação do tabagismo em comparação com a intervenção breve ou tratamento convencional. Então, um risco relativo de 1,82 para um excelente intervalo de confiança. E provavelmente a realização de mais estudos não irá modificar esta conclusão. Nessa última meta-análise, 2012, foram incluídos 41 estudos com cerca de 20 mil participantes. Vejamos agora o que diz a meta-análise das terapias combinadas. O uso de adesivo de nicotina mais a goma ou spray aumenta em 3,6 vezes a chance de parar de fumar comparado ao placebo, com taxas de abstinência em torno de 36,5%. Ou seja, vale a pena associar o adesivo de nicotina, que é de reposição lenta, a uma reposição rápida de resgate à base de goma, spray ou pastilha de nicotina. Adesivo mais bupropiona também aumenta em 2,5 vezes a chance do indivíduo parar de fumar. Com o inalador da mesma forma, e com a segunda geração de antidepressivos paroxetina e venlafaxina também mostra um resultado muito bom, duplicando a chance de parar de fumar. Isso é importante porque os quadros depressivos são muito frequentes no tabagismo. As medicações que, no entanto, não mostraram eficácia são os antidepressivos inibidores seletivos de recaptação da serotonina, fluoxetina e sertralina, assim como a naltrexona, que é usada no abuso do álcool. Obrigado pela assistência e queria terminar com essa frase de Albert Camus: no meio do inverno descobri que dentro de mim existe um invencível verão. É assim que todos nós esperamos em relação aos fumantes, que eles possam redescobrir a vida, redescobrir esse verão que existe dentro deles, descortinando essa névoa do inverno do período em que são fumantes. Obrigado.